A mensagem é uma recordação de alguns ensinamentos de uma doutrina chamada Cristologia, doutrina de Cristo. Bibliologia, doutrina da Bíblia. Teologia, doutrina de Deus. Pneumatologia, agora complicou, né? Pneuma, em grego, espírito, doutrina do Espírito Santo. Amartologia é doutrina do pecado. Soterologia, doutrina da salvação. Então, a teologia, ela divide, né? A teologia sistemática, ela divide o estudo da Bíblia em doutrinas para facilitar o nosso entendimento. E temos, então, a doutrina de Jesus Cristo, Cristologia, né? E queria trazer somente nesta noite dois ensinamentos, que são esses dois que aparecem aí, ó. Jesus, 100% Deus, 100% homem. Vixe, agora que eu vi que tem um NS ali, é homem, é a digitação. Profeta, sacerdote e rei. Vamos recordar, com certeza você já estudou isso, quem faz discipulado comigo aprende isso, tudo, então só para você recordar. Por que é importante estudar sempre e trazer à nossa memória a doutrina de Cristo? Porque nós estamos cercados de uma religiosidade humanista. A cada dia que passa, as religiões buscam agradar homens. O foco do culto são homens, são pessoas. As igrejas fazem seus cultos, seus eventos para agradar pessoas. E o foco é o ser humano. É um culto egocêntrico, é um culto que exalta o ser humano, um culto que coloca o eu da pessoa em evidência. E as pessoas saem cheias de si, mas vazias de Cristo. Então nós temos que trazer à memória sempre a doutrina de Jesus. Porque o que Jesus Cristo disse: eu edificarei a minha igreja. E o fundamento da igreja é Jesus. O fundamento da nossa fé é Jesus. O próprio Jesus disse: aqueles que ouvem os meus ensinamentos e colocam em prática, é como uma casa edificada sobre a rocha. Vem tempestade, vem vendaval, vem de tudo. E a casa permanece em pé, porque ela está edificada sobre a rocha. Se você edificar sua vida sobre a religião, você vai fracassar. Se você edificar sua vida sobre você mesmo, sobre aquilo que você pensa, você vai fracassar. Se você ficar ouvindo o que esse mundo gospel tem pregado hoje em dia, você vai fracassar. Então eu e você precisamos olhar para Cristo, ouvir os ensinamentos de Cristo, crer nele de todo o nosso coração e viver somente a fé em Jesus. Somente isso. E assim então, se você olhar aí fora, por exemplo, tem muitas religiões que creem que Jesus Cristo não passa de um profeta ou um espírito que evoluiu. Então alguns grupos veem Jesus apenas como um homem bom e sábio, um profeta, um espírito superior, despojando-o de sua divindade. Tem muita gente que trata Jesus como se fosse um homem, um líder religioso, como Maomé, como Confúcio, como tantos outros líderes de religiões são. Tem muita gente que tem essa visão extremamente limitada, humanista da pessoa de Cristo. Por isso não consegue adorá-lo como Deus, não consegue viver pela fé. Por quê? Porque a visão está distorcida. A visão é só ver Jesus como um líder religioso, um profeta, alguém que veio a este mundo, alguém que foi mais evoluído do que nós. Então tem muita gente que vê Jesus dessa forma. Tem outros grupos que olham Jesus somente como modelo moral. Por exemplo, o Espiritismo. Jesus é um tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar, servindo de guia moral para todos. Então, se você olha, por exemplo, o Evangelho de Allan Kardec e os outros ensinamentos do Espiritismo, para eles Jesus Cristo foi uma pessoa que passou por diversas reencarnações, foi evoluindo,
até chegar ao patamar final de reencarnações. Por isso ele serve de exemplo para nós. É isso que o Espiritismo pensa sobre a pessoa de Cristo, e está totalmente errado. Porque Jesus sempre foi Deus, 100% Deus. Ele não evoluiu. Então, esse é o pensamento. Há outros que dizem que Jesus foi uma criatura de Deus, como os testemunhos de Jeová, que negam que Jesus seja Deus, afirmando que ele é uma criatura e um anjo, não eterno, mas sim o primogênito da criação de Deus. Então, rebaixa Jesus ao nível dos anjos, do algo que foi criado. Mas a Bíblia diz que Jesus é o próprio Criador. Tudo existe por Ele e para Ele. Ele é a razão de tudo existir. Por quê? Porque Ele já existe antes de tudo. Então, essa é a doutrina. Outros grupos vão trazer doutrinas erradas. Tem grupos que rejeitam a Trindade, ou afirmam que o Espírito Santo não procede do Filho, são considerados seitas ao subtraírem algo da natureza de Jesus ou da obra redentora da fé no Cristo bíblico, conforme a definição de algumas fontes. Então tem gente que bagunça tudo, tem gente que não crê que Jesus é Deus, não crê na Trindade, não crê no Espírito Santo, não crê no próprio Deus Pai. Então é uma bagunça. É uma bagunça, não tem uma definição sólida, não tem algo realmente que comprove que Jesus Cristo é Deus. Tem muita igreja usando o nome de Jesus como fórmula mágica de alcançar a bênção. Tem muita gente que usa o nome de Jesus para fazer campanhas de 7, 9, 15, 30 dias, falando que se você fizer essa campanha, no final Jesus vai dar tudo aquilo que o seu coração precisa, como se Jesus fosse o gênio da lâmpada, ou como se Jesus fosse obrigado a fazer qualquer coisa que eu e você desejamos. Ele é Deus. Ele está acima de tudo e de todos. Ele é soberano sobre toda a sua criação, mas há grupos que renegam, há grupos que rejeitam, e há grupos que chegam a dizer que Jesus não foi homem, que Jesus foi um fantasma. Então, outras seitas, como os docetas, acreditavam que Jesus não teve um corpo físico real, mas sim um corpo aparente, negando assim sua verdadeira natureza humana. Então, Jesus não teve um corpo como você tem. Jesus era um corpo aparente, como se fosse um fantasma, Fantasma, quando você assiste um filme, algo, ele tem um corpo aparente, mas é um fantasma. Então tem muita gente que crê que Jesus Cristo era e é como se fosse um fantasma. Por isso que você precisa conhecer a doutrina de Cristo. Por isso que você precisa estudar os evangelhos, para que você conheça aquilo que a Bíblia ensina sobre Cristo, e não aquilo que as religiões lá fora dizem sobre a pessoa de Cristo. Há muita gente que está descendo precipício abaixo, rumo ao inferno, porque não creem no verdadeiro Jesus ensinado nas Escrituras. Por isso que o próprio Cristo disse: examinai as Escrituras, porque elas falam de mim. E estudando as Escrituras e conhecendo a mim, vocês terão vida eterna. Então é aquilo que a Bíblia ensina sobre Jesus, e não aquilo que um pastor, um profeta, uma religião diz sobre Jesus, mas aquilo que o Evangelho ensina, para que você esteja firmado em Cristo e também nas suas palavras. E assim então, uma das passagens que mostram que Jesus é 100% Deus e 100% homem, é essa de Romanos, capítulo 1. Acompanhe a leitura. Quem puder ler comigo, leia. Leia para você participar também. Vamos lá. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência
que vem pela fé. Então Paulo começa, muitos consideram que Romanos é o evangelho de Paulo. Romanos, ele começa a carta aos Romanos, declarando aí a humanidade de Jesus, descendente de Davi, e também a divindade de Jesus, ao declarar que ele é filho de Deus, com poder, e isso foi comprovado na ressurreição dele. Ele é Deus, por isso ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a base da nossa fé, o pilar daquilo que cremos, Jesus, 100% Deus, 100% homem. Mais um versículo apenas, mais uma passagem, para que deixar isso bem claro para nós. Leiam comigo. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, e ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. João também, no seu evangelho, vai defender esse ensinamento de que Jesus é 100% Deus, 100% homem. Só trazendo a recordação que sobre a humanidade de Cristo, Jesus chamou-se e foi chamado de homem. Ele falou filho do homem, identificou-se com a humanidade. E as pessoas também identificavam Jesus como homem. Quando ele pregou em Nazaré, o povo ficou admirado com as suas palavras de sabedoria e começou a falar: esse daí não é filho de José? Esse não é filho de Maria? Não está entre nós aqui seus irmãos, suas irmãs? Então eles reconheciam que Jesus era 100% homem. O próprio Jesus e o povo falavam. Jesus também tinha características que pertencem à natureza humana. Jesus tinha tristeza, Jesus tinha cansaço, Jesus teve fome, Jesus teve sede, teve sono, Jesus amou. Então, características do ser humano, para que ele pudesse se identificar conosco. Jesus estava sujeito às leis do desenvolvimento, ou seja, ele cresceu como todo ser humano cresce. Jesus ficou 9 meses no ventre de Maria. Jesus nasceu como toda criança nasce. Ao 8º dia ele foi circuncidado. Quando ele completou 40 dias, ele foi apresentado ao templo. Com 12 anos ele subiu a Jerusalém e ali ficou. A Bíblia fala que quando ele chegou aos 30 anos, aproximadamente 30 anos, ele iniciou o seu ministério. Então ele teve também todo o desenvolvimento que eu e você temos. E para mostrar que ele era 100% homem, a Bíblia diz que ele morreu. Ele morreu. A diferença entre ele e nós é que a sua natureza era perfeita. Nós somos pecadores, nós nascemos pecadores. Nós temos uma natureza pecaminosa, adâmica, carnal. Jesus não tinha. Jesus não tinha essa natureza. Ele foi sobrenaturalmente concebido. Lá em Lucas, o Espírito Santo desceu sobre Maria e sempre se revelou livre do pecado. Então Jesus, 100% homem. E quando nós vimos a divindade de Cristo, Jesus tinha conhecimento de sua própria deidade. Nós estudamos aqui: eu sou a videira, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Quem crê em mim, crê no Pai. Quem me tem, tem o Pai. Então, em todo tempo, em todo evangelho, Jesus está declarando a sua divindade. Ele é Deus. Jesus exercia poderes e prerrogativas divinas. Se você olha para os milagres de Jesus, ali você vê a divindade de Cristo, ao repreender aquela tempestade em alto mar, ao ressuscitar Lázaro no 4º dia, ao andar sobre as águas, ao perdoar pecados, ao ressuscitar ao 3º dia, ao subir ao céu e se assentar à destra do Pai. São versículos que declaram
que Jesus é Deus. Por isso eu e você devemos adorá-lo de todo o nosso coração, porque Ele não é um espírito evoluído, Ele não é um profeta, Ele não é um líder religioso, Ele não é um fantasma, Ele não é uma criação, Ele é Deus. Ele é Deus, por isso você deve adorá-lo de todo o seu coração. E Jesus precisava ser 100% Deus e 100% homem para poder nos unir ao Pai. O cristianismo é a união espiritual entre Deus e o homem. E para que se realizasse essa união, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, uniu-se à humanidade. Ele se identificou com a humanidade ao dar a sua vida na cruz. Ele morreu em nosso lugar. Ao se tornar homem, não deixou de ser Deus. Ele viveu sem pecado. E lá na cruz, Ele foi o sacrifício perfeito por nossos pecados e para apaziguar a ira de Deus. Por isso, ser cristão é viver a presença e a comunhão com Deus, tendo Jesus Cristo como caminho, a verdade e a vida. Conforme Paulo escreveu aos Gálatas 2:20, vamos ler juntos? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ser cristão é crer em Cristo, somente na pessoa de Cristo. Ser cristão é viver a nova vida em Cristo. Ser cristão é viver diariamente a fé no Senhor Jesus. Não é religião, não é dogma, não são boas obras, não é ficar caindo na rua, não é ficar fazendo o que as religiões pregam, ensinam hoje em dia. As igrejas estão cheias de religiosos, mas Deus está atrás de pessoas que o adorem em espírito e em verdade. E através de Jesus, nós vivemos essa adoração. Então, meu querido, que Jesus seja a base, o alicerce da sua fé, que você creia somente nele, mas que você creia que ele é Deus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, o Deus que se identificou conosco para morrer em nosso lugar e ser o sacrifício perfeito por nós pecadores, e que através dele nós temos o perdão dos pecados, nós temos uma nova vida e podemos andar pela fé na esperança da vida eterna. Isso é ser cristão. Esse é o verdadeiro cristianismo que infelizmente tem sido deixado de lado, e as religiões cristãs hoje em dia têm feito de Cristo pouco caso, ou usado ele para seus bens, suas questões pessoais. E quando nós entendemos que Jesus é 100% Deus e 100% homem, nós o adoramos como profeta, sacerdote e rei. Quando Jesus Cristo é o alicerce da minha fé, quando Jesus Cristo é a minha vida, ele se torna meu profeta, meu sacerdote e meu rei. Nunca esqueça que na eternidade, antes de tudo existir, Jesus é o Logos, a palavra. Nós acabamos de ler. A palavra estava no princípio com Deus. Antes de tudo existir, o Logos é eterno. A palavra é eterna. Jesus é eterno. E não somente isso, mas o texto bíblico diz também que o Cordeiro foi morto na eternidade. O projeto de Deus, a obra de Deus já está estabelecida na eternidade. E o Filho sempre foi o quê? O braço direito do Pai, antes da fundação do mundo. Então essas três verdades, profeta, sacerdote e rei, ela já existe na eternidade. E assim então, Jesus, o Filho, que é a expressão máxima da revelação do Deus
se manifestou, aí eu trouxe um texto lá do Antigo Testamento, principalmente em Gênesis, você já vai encontrar essa verdade de que Jesus, profeta, lá em Gênesis, porque, a palavra criadora do Pai, Gênesis 1:3, o anjo do Senhor que se revelava e manifestava a vontade, a aliança, Jesus Cristo, por muitas vezes se revela no Antigo Testamento. O profeta que viria, quando Moisés disse que viria alguém semelhante a ele, a qual nós deveríamos ouvir, e aquele que não ouvisse, morreria. Então o Antigo Testamento declara que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é profeta, mas também revela que ele é sacerdote, porque mesmo lá no livro de Gênesis, naquele episódio de Abraão com Melquisedeque, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que nós encontramos em Hebreu, essa explicação aqui, que Melquisedeque ele não tinha cidadania, ele não tinha genealogia, ele era o sacerdote de Deus, e assim Jesus Cristo é revelado dessa forma, o descendente mediador das bênçãos para todas as famílias da terra. Só você lembrar de Abraão, quando Deus falou que um dos descendentes de Abraão abençoaria todas as nações da terra. E aqui também nós vimos que é o substituto provido por Deus para ser sacrificado no lugar da descendência de Abraão. Quando Deus pede para Abraão sacrificar seu filho Isaque, e ele sobe no topo daquele monte, e na hora que Abraão iria imolar o seu próprio filho, a voz de Deus diz: não precisa, não precisa. Aí quando Abraão olha do lado, ele vê o quê? Quem lembra? Um cordeiro. Aquela mensagem já trazia Jesus Cristo, o cordeiro, que iria morrer em nosso lugar. E o Antigo Testamento também traz a imagem de Jesus como rei, o descendente de Judá, de quem o cetro jamais se apartará. Apocalipse deixa isso bem claro lá no capítulo 5, Jesus de Judá, e que pisaria também a cabeça da serpente, que reinaria e venceria. Então o Antigo Testamento em todo aspecto traz a pessoa de Cristo como profeta, sacerdote, rei. Quando nós entramos no Novo Testamento, em todos os livros trazem isso também. Apocalipse então fala que ele é a testemunha fiel, ele que traz a revelação a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer, que ele é o único que é digno de abrir os 7 selos da revelação do juízo de Deus. Ele é o sacerdote, o cordeiro que foi morto e que por meio de seu sangue nos liberta e nos compra para Deus, gente de toda tribo, língua, povo e nação, e que ele é rei, o vitorioso leão da tribo de Judá, a raiz de Davi e o soberano dos reis da terra, que possui, que reina, que governa com cetro de ferro sobre o reino deste mundo e que julga e guerreia com justiça. Leia comigo para nós fecharmos esse momento. Lê lá. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. A Bíblia revela que Jesus, 100% Deus, 100% homem, deve ser o nosso profeta, sacerdote e rei. E para fechar, Jesus é o nosso profeta. O profeta representa Deus diante dos homens, ele interpreta os atos e os planos de Deus e fazer conhecer aos homens a sua vontade. Ele encaminha o povo no caminho determinado por Deus, ele ensina o povo, ele prediz, falou ali, os acontecimentos futuros e realiza milagres. Como discípulos, nós devemos aprender e viver os ensinamentos de Jesus. Leia comigo esses 2 versículos.
Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, meu querido, Jesus precisa ser o nosso profeta. Ouça somente a voz de Cristo. Não ouça a voz dos profetas e dos líderes religiosos atuais. Olhe para a Bíblia e ouça somente o que Jesus ensina, para que você possa crer nele e ter a sua vida firmada nele. Somente os ensinamentos de Cristo são suficientes para a nossa fé. Você não precisa de mais nada. Você não precisa das novidades do meio gospel, você não precisa desses movimentos que estão acontecendo, você não precisa de nada disso. O que você precisa é ouvir Jesus e permitir que a voz de Cristo liberte, transforme sua vida para que você viva a fé nele. Também que Jesus seja o nosso sacerdote. Leia comigo esse versículo aqui embaixo. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Jesus não precisou oferecer animais por ele e pelo povo. Ele mesmo, como sacerdote, se ofereceu na cruz pelos nossos pecados. Ele é o mediador. Você não precisa de intermediários, você não precisa de santos, você não precisa de médiuns, você não precisa de pastores intermediadores, porque hoje o que mais tem no meio das igrejas é pastores se colocando entre você e Deus, e as pessoas precisam correndo atrás da bênção do pastor, porque sem a bênção do pastor elas não são nada. Quem pensa assim está vivendo errado, no pecado, porque é Deus que nos abençoa. Pastor nenhum abençoa ninguém. Mas hoje, as igrejas estão assim, colocando pastores, pessoas num patamar que eles não merecem estar. A Bíblia fala que só existe Jesus entre nós e Deus. Ele é o nosso sacerdote, ele intercede por nós. Através dele você pode viver uma vida de comunhão plena com Deus. Através de Cristo nós podemos chegar ao trono da graça para recebermos de Deus aquilo que nós necessitamos. E para fechar, leia comigo embaixo, Salmo 2, vamos lá. Adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Salmo 2 é um salmo que profetiza Jesus Cristo como Rei. E Ele deve reinar na sua vida, Ele deve reinar no seu coração, Ele deve reinar em você. O pecado não pode reinar em você, os vícios não podem reinar em você, o mundo não pode reinar em seu coração, os falsos ensinamentos não podem reinar. Quem deve reinar em nós é unicamente a pessoa de Cristo, para que eu e você possamos dizer a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que Jesus seja o seu profeta, que Jesus seja o seu sacerdote e que Jesus seja o seu rei, que você possa consagrar o seu coração a Ele e que você viva para a glória dEle. Feche seus olhos, pensa um pouquinho na pessoa de Cristo. Como tem sido a sua fé? Quem é Jesus para você? Às vezes você
tem a mente que as pessoas deste mundo possuem. Às vezes você tem enxergado Jesus como um líder religioso, uma criatura de Deus. Mas a palavra diz claramente que Ele é 100% Deus, 100% homem. Profeta, sacerdote e rei. Entregue a sua vida para Ele. Consagre sua vida a Ele. E viva pela fé somente nele. Querido Deus, Tua palavra é tão clara. As religiões que bagunçam tudo, distorcem tudo, e ensinam um evangelho que não é o evangelho da Bíblia. Mas nessa noite, Deus, temos a oportunidade de uma porção pequena das Escrituras, para lembrarmos de quem Jesus é, para que possamos ter nossa fé fortalecida, que possamos, ó Deus, viver essa verdade de que Ele é profeta, sacerdote e rei, e que possamos realmente, Deus, viver esses ensinamentos como a base, o alicerce da nossa fé, porque se nós não estivermos vivendo essas verdades, nós não entraremos no reino de Deus, não faremos parte do reino sacerdotal. Por isso, ó Deus, opera essa verdade em nossas vidas, em nossos corações, para que a nossa fé esteja somente em Cristo e que a nossa religião seja Cristo. Ó Deus, abençoa essa palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. 8h20, vamos cantar mais uma para encerrar? Então, logo após